Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sombras para objetos. Eu vou passar para vocês 3 tipos de sombra que eu utilizo quando eu quero ambientar alguma coisa. Seja um objeto, na verdade sombra, todo objeto ele emite sombra, então esse aqui ele vale para qualquer coisa, tá? Eu utilizo 3 formas, eu vou mostrar para vocês aqui as 3 que eu uso, tá? Então deixa eu já desabilitar aqui para não estender o nosso vídeo. Eu tenho aqui um produto, deixa eu trazer ele para cá, é uma cerveja. Eu vou só reduzir ela aqui, vou criar aqui um fundo, só para criar uma corzinha aqui de fundo, vou colocar essa cor aqui, fica legal. Então aqui está o nosso objeto, vou deletar esse restante aqui, beleza. Aqui está o nosso objeto. Então tem 3 formas de utilizar as sombras. Tem a sombra padrão do Photoshop e tem a sombra que você pode criar com uma camada, tá? Um pincel, você cria a sua própria sombra de acordo com o seu objeto. Então vamos começar por ela, que é a sombra aqui de contato, que é como se ele estivesse encostando, se ela estivesse em pé aqui dessa forma que ela está, mas encostando numa base aqui, no chão ou em cima de uma mesa, alguma coisa do tipo, beleza? Então, primeiramente eu vou criar uma camada abaixo do meu objeto, vou mudar ela para multiplicação, vou selecionar o meu pincel de pintura e deixa eu voltar aqui a configuração, porque ele estava meio achatado, então ele vai vir assim para você, se eu tiver padrão ele vai estar dessa forma, então eu vou clicar com o botão direito e vou achatar ele aqui, porque eu não quero ele ele redondo, eu quero ele meio achatado assim, porque eu vou fazer uma sombra aqui embaixo, beleza? Então deixa eu só aumentar ele um pouquinho, deixar um pouquinho maior. E o que eu preciso? Eu preciso de uma sombra não preta. A sombra geralmente ela não é 100% preta, ela dá uma difundida com a cor do fundo. Então como que eu faço para captar essa cor aqui do fundo? Eu vou segurar Alt, o pincel ele já muda aqui para um conta-gotas para captar essa cor. Então vou dar um clique aqui, você vai ver aqui que ele vai mudar. Cliquei, ele mudou. Então eu não quero nessa cor, quero deixar ela mais escura, que a sombra ela é quase preta. Então eu posso tanto dar 2 cliques aqui e mudar essa cor aqui, ou eu posso vir aqui no meu painel de cores. Se o seu não tiver habilitado, você pode vir aqui em janela e vai estar aqui, cor, tá? Então você habilita ele. Então você pode colocar aqui uma cor mais escura. Se você muda lá ou aqui, ele altera. Vou deixar nesse tom aqui, E o fluxo, eu nunca trabalho com 100%, tá? Você nunca vai colocar aqui 100%, porque senão vai ficar uma sombra muito forte. Então, se você coloca menos, eu sempre uso de 20 a 40, no máximo aí 50, vai depender da ambientação que eu vou precisar fazer. Vou deixar aqui com 35 para você ver. Vou dar um zoom aqui mais perto. E vou começar a dar uns cliques aqui, já para começar devagarzinho a nossa cor pegando. Você com o abre e fecha colchete aqui, você pode aumentar e diminuir o pincel. Então eu vou dando uns cliques aqui nas extremidades, para criar essa sombra mais próxima. Posso diminuir um pouco mais e vou dando outros cliques até ele ficar um pouquinho mais escuro. Lembrando que aqui, nessa área, nessa parte aqui, sempre vai ser mais escura, porque é a parte onde tem um contato. Então posso ir diminuindo um pouquinho mais. Se você achar que ficou fraco aqui, ou você aumenta o fluxo, ou você escurece um pouco mais. Não deixe ele 100% preto, para não ficar uma sombra muito artificial, tá? Então, você pode ir dando uns cliques, até ele dar uma escurecida bacana aqui, E olha só, nossa sombra já está pegando aqui um aspecto mais realista. Caso ficar muito aberto aqui, tá vendo? Ficou muito aberto aqui a sombra. Você pode dar um Ctrl T na sua camada de sombra. Deixa eu até renomear ela aqui. Sombra. Você pode dar um Ctrl T, segura Alt e diminui ela um pouquinho aqui, Segurando Alt, ela diminui dos dois lados, tá? Então aqui, já tem a minha sombra de contato. Vou criar uma nova camada, mesma coisa. Mudar ela, a mesclagem para multiplicação. Vou pegar o pincel aqui, com a letra B. Vou aumentar esse pincel. E vou voltar aqui a cor. Ou posso deixar a mesma cor ou diminuir aqui, Deixar aqui com uns 20. E vou dar uns toquezinhos aqui
que é uma sombra difusa, que não é aquela sombra forte e nem uma sombrinha, é uma sombra intermediária ali, como se tivesse uma luz em cima aqui e refletindo sombra nas laterais aqui, não aquela sombra forte. Então essa é uma das sombras que eu uso, tá? Então como você pode ver, ó, ela sem a sombra está flutuando, com a sombra ela está aqui encostada em alguma coisa aqui. Como você pode ver, não tem nada aqui que remeta a uma base ou um chão ou uma mesa, e só de você colocar a sombra já dá esse aspecto de que tem alguma coisa aqui embaixo, como se fosse um piso. Beleza? Então essa aqui é a sombra 1. Vou deixar ela aqui do lado para a gente fazer a outra. Trazer ela para cá, essa garrafa. A segunda sombra, ela é bem parecida com essa, mas geralmente eu gosto de fazer com objetos como se ele estivesse flutuando. Vou dar uma rotacionada nesse daqui. Vou duplicar ela. Deixa eu pegar essa daqui, só mudar a cor para a gente saber. Ó, vou pegar ela, vou duplicar, vou rotacionar para o outro lado aqui, ó. Então essa aqui vai estar um pouquinho mais para cima. Eu vou jogar ela para baixo, deixar ela abaixo. Então aqui, ó, tenho duas garrafas, como se ela estivesse flutuando, estivesse caindo aqui, na verdade, né? Vou subir ela um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa. Abaixo dessa garrafa, de todas elas, vou criar uma camada. E a mesma coisa, converter ela em a multiplicação, mudar a multiplicação, a mesclagem dela. E vou vir aqui agora, ó, eu não vou fazer colada. Como eu quero ela flutuando, eu vou colocar ela aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui para 30. Olha só, vou dar um clique aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, ou melhor aqui, depois eu subo a garrafa. Então, ó, já deu um aspecto ali, ó, de que ela está flutuando, né? Deixa eu até pegar essa garrafa e subir ela para cima aqui. É óbvio, né? Subir para cima. Então, deixa eu voltar aqui com o meu pincel. Como essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela tá mais, isso aqui, ó, tá mais encostada no chão, mais próxima do chão do que essa. Então, essa parte aqui vai dar uma sombra mais realçada, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou diminuir o pincel agora. Vou dar mais um clique aqui. Vou diminuir novamente e mais um clique. Caso tiver ficado forte, você pode vir diminuir. Sempre bom ir diminuindo para não ficar tão forte aqui, ó. Beleza. Então aqui, ó, já tá a minha sombra ali, como se ela estivesse encostando. Se eu quiser dar uma rotacionada mais aqui, ó, deixa eu só pegar esse ponto, ó, você dá um Ctrl T, puxa esse ponto aqui para a ponta, ó. Aí você rotaciona, ela rotaciona baseado ali, ó. Beleza? Então essa aqui é a sombra 1. Deixa eu um pouquinho mais aqui, mais próximo. E lembrando que essa sombra, ela aqui, ó, eu preciso dar uma espalhada a mais nela aqui também. Então eu posso criar uma nova, vou mudar a mesclagem com o pincel B, vou aumentar ela aqui, ó, e vou dar um clique para cá, ó. Ainda foi muito, vou até diminuir aqui para 10, para não ficar tão forte. E beleza, porque ela tem mais corpo da imagem para cá, né? Ela não está só aqui, não tem só um pedacinho aqui. Então essa parte aqui vai fazer sentido ela refletir uma sombra para cá. Posso criar uma sombra lá para trás ou posso usar a mesma. Duplico, seleciono essas duas, duplico ela, segurando o Alt ou arrasto, ela cria uma cópia e posso colocar essa aqui lá, ó. Ela mais ou menos para cá. Como ela está ao contrário, eu posso dar um Ctrl T, botão direito e virar horizontalmente, colocar ela para cá e rotacionar ela um pouquinho mais. Mesma coisa que nós fizemos na outra, ó. Clico aqui, ó, para marcar o eixo ali, ó. Puxo para cá. Só pego essa sombra novamente aqui, ó, e só aproximo ela aqui para cima. Então, como você pode ver, ó, eu tenho aqui minhas garrafas. Deixa eu até puxar para cá que está muito forte. Ó, já tenho as minhas garrafas aqui flutuando, tá? Então, essas aqui são as duas formas que eu uso. Tem uma encostada no chão, outra que está flutuando. E vamos para outra sombra que eu uso bastante. Essa aqui eu posso até dizer que eu uso ainda até mais, porque eu uso ela não só para produtos, assim, quando eu estou fazendo algum encarte ou algo do tipo, mas eu uso ela para praticamente tudo que eu vou usar sombra, tudo que eu quero colocar uma sombra, que é a sombra padrão do Photoshop. Então eu vou pegar aqui o mesmo produto, trazer ele para cá. Vou até dar uma rotacionada nele também. Lembrando que essa sombra você tem que observar a iluminação do produto.
Como você pode ver, ó, aqui ele está um pouco mais escuro. Quando foi fotografado esse produto aqui, provavelmente tinha uma luz mais clara desse lado aqui, ó, né? Porque ele criou mais sombra aqui. Então, vendo isso, observando isso, eu quero que a minha sombra ela reflita para cá, tá? Então aqui eu vou fazer como se ele estivesse encostando deitada no chão. Aqui fosse um piso e estivesse olhando ela deitada no chão, tá? Então eu vou pegar ela e colocar aqui para cima. Deixa eu até mudar essas aqui para a gente identificar. E essa aqui eu vou mudar para vermelho. O que vamos fazer agora? Essa daqui é totalmente dentro do Photoshop. Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima da minha camada, tá? Fora do texto aqui, clicar nela aqui, ó. Ela vai abrir essas opções. E aqui nessas opções que nós vamos mudar o nosso... Deixa eu só diminuir ela um pouquinho. Deixa eu ver se tem como diminuir. Não, não diminui. Deixa ela mais ou menos aqui, só para a gente ver. Então aqui, ó, você vai habilitar a sombra projetada. Caso o seu não esteja aparecendo, você pode clicar aqui e habilitar aqui, ó, sombra projetada, tá? Você pode adicionar quantas você quiser. Vou clicar aqui, habilitei ela, e você não vai visualizar bem, porque a última vez que eu usei ela estava bem marcada aqui embaixo, você não vai conseguir visualizar. O que nós precisamos fazer? Habilitou. Clica nela para aparecer as opções aqui, ó. Então, mesclagem você já muda também. A multiplicação, a cor aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. Vamos clicar aqui e vamos escurecer ela, deixar ela um tom azul bem escuro. Agora eu vou aumentar a opacidade. Aqui você pode aumentar só para a gente visualizar, depois a gente muda isso. Lembra que eu falei da sombra aqui, ó, que está mais forte desse lado? Então eu quero que a sombra venha daqui para cá. Então vai lá refletir aqui. Então eu posso aqui, ó, com o ângulo, eu posso indicar onde está aqui o ângulo da minha sombra. Se o caso o seu tiver habilitado que utilizar luz global, você desabilita, tá? Você deixa ele desabilitado, porque senão ele vai aplicar em todos os objetos que tiver no seu arquivo, aqui na sua camada. Então desabilitou, coloca o ângulo, que ela está vindo daqui para cá, né? Esse daqui é o ângulo da iluminação, então a sombra vai estar para cá, como você pode ver aqui, ó. Deixa eu até vir aqui, ó, distância, você vai colocar a distância dessa sombra. Então, ó, conforme você mexe aqui, o ângulo mexe lá, ó. Então, aqui fica melhor para você ver. Então, feito isso, ó, distância. Sempre eu faço 2 sombras aqui. É a sombra, igual aqui, ó, nós fizemos uma sombra de contato e uma sombra mais oclusa, assim, ela mais espalhada, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, em expansão. Eu vou aumentar a expansão dela. Opa, expansão não, desculpa, é tamanho aqui, ó. No tamanho. Até ela ficar assim bem desfocada, aí você pode aumentar aqui a opacidade dela de uma forma que você acha que fica legal. A expansão aqui que eu falei, ó, ela meio que engrossa, deixa ela maior, tá? Então isso aqui pode ajudar também, você pode, dependendo do seu arquivo, do seu objeto, né? Você pode ajustar aqui. Feito isso, vamos criar uma nova sombra. Aqui nós não finalizamos, tá? Essa aqui é só para a gente já ter uma noção, uma ideia do que vai ser. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova. Se caso o seu não estiver aparecendo, deixa eu deletar aqui. Se tiver só uma assim, você pode criar mais uma, adicionar mais uma sombra. Só que agora eu não quero igual, tá? Eu vou clicar nessa daqui, vou diminuir a distância, que essa aqui vai ser uma sombra mais de contato. Diminuir o tamanho. Diminuir um pouco mais a distância, que eu posso aumentar o tamanho um pouquinho. Diminuir a opacidade. Olha só, como você pode ver, essa parte ficou mais escura. E aqui ela está mais espalhada. Posso voltar nela aqui, aumentar o tamanho dela para não ficar tão marcada aqui, ó, porque senão vai ficar 2 sombras, uma da tampa e uma outra da tampa aqui. Então vai ficar um pouco estranho. Depois que a gente pode corrigir aqui, tá? Então, basicamente é isso. Essa é a segunda sombra. Só que como tem uma luz, ela tem que ter uma luz refletindo aqui no nosso objeto, né? Então vamos aplicar essa luz também para fazer um pouco mais de sentido a nossa sombra. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar sombra interna. Você pode habilitar ela como padrão. Ela vai vir nesse ângulo. Deixa eu aumentar aqui a opacidade, aumentar aqui a distância e o tamanho, só para a gente ver. Ó. Como você pode ver ali, ó, ela cria uma sombra interna
do nosso objeto. Você pode usar ela, fazer ela como se fosse uma iluminação. Então vamos posicionar a mesma coisa aqui, ó, da sombra anterior. Deixa eu só ver o ângulo. 132. Você vem aqui e coloca 132 para ficar igual. Opa, deixa eu voltar aqui que eu apertei Enter. Então agora vamos ajustar. Vou diminuir ela um pouquinho aqui, a distância. O tamanho eu vou aumentar. Se você aumentar muito, ela pega dos dois lados aqui, então não é ideal você aumentar muito. Você aumenta a distância, aí depois você aumenta, que daí ele não pega desse lado, tá? Mas aqui ainda está muito, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Eu quero só um reflexozinho ali, ó. Isso aqui a gente vai corrigir depois lá nas camadas ali. Então, feito isso, posso vir aqui, ó, essa cor, por coincidência, estava esse verde. Você pode colocar aqui uma cor mais clara, para ser uma sombra, uma luz, né? Como é um vidro, todo reflexo ele reflete com cor. Então, é ideal você colocar aqui uma cor referente ao produto ali, à sua imagem, tá? Então, dá um OK. Posso vir aqui na mesclagem, ó, e achar uma mesclagem aqui que fique legal. Então, vai ser sempre nesse segundo grupo, nesse terceiro grupo, na verdade, né? Esse aqui é o primeiro, segundo, nesse terceiro grupo. Você pode vir aqui em clarear, pode vir, vamos ver aqui, acho que sobreposição adicionar aqui, ó, cor mais clara. Então, você vai dependendo do seu produto, seu objeto, vai variar aqui a sua iluminação, tá? Então, ó, tava assim e ficou assim. Posso dar um OK e olha só, a nossa imagem, ela aqui já está meio que refletindo, né? Refletindo não, ela está encostada aqui no chão e está refletindo a sombra. Agora, como você pode ver, aqui está refletindo uma sombra também, né? Então não faz sentido ter sombra, luz aqui e sombra aqui também. O que nós vamos fazer? Nesse objeto, eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima dos nossos efeitos aqui. Botão direito, vou criar camadas. Então ele vai criar todas as camadas que nós fizemos, as duas sombras e a luz, a sombra interna aqui, ó. Agora, o que eu preciso fazer nessa sombra? Preciso apagar esse lado aqui da sombra do nosso produto. Então, vou selecionar essas duas aqui, ó. Eu posso até criar um grupo delas, dar um Ctrl G, colocar aqui sombra. E nessa sombra eu vou criar uma máscara. Agora, com o pincel, letra B, até voltar aqui, ó, deixar ele normal, diminuir ele um pouco aqui o tamanho. Com a cor preta, a cor primária aqui, se o seu tiver outra cor, por exemplo, tiver outra cor, você aperta a letra D, que ele vai resetar. Se tiver branco, você aperta X, que ele inverte. Então tem que ser na preta aqui. Vou aumentar aqui, não precisa ser muito. E agora, ó, eu vou apagar a sombra desse lado aqui, ó. Olha só, posso aumentar ela um pouco, até diminuir aqui, ó. Aumentei muito. Diminuir ela aqui, deixar com uns 20. E aqui, ó. Aqui não pode ter muita sombra, porque essa parte da garrafa, ela é mais elevada do chão. Então, ela não está tendo contato no chão ali. Então, ela não precisa ter uma sombra muito forte aqui. Agora, a mesma coisa eu vou fazer na nossa luz aqui, né? Nosso reflexo aqui. Vou criar uma camada. Não precisa criar um grupo, somente uma máscara, quer dizer. E vou vir aqui, ó, desse lado aqui e vou apagar. Ó. Vou apagar toda essa luz que ela estava refletindo ali. Então, essas são as 3 sombras que eu mais utilizo nos meus projetos, nos meus trabalhos, que é a sombra de contato, uma sombra que está encostando aqui, ó, objeto em pé, uma sombra de flutuando, né, como se tivesse algo ali meio que caindo ou subindo, e tem essa outra sombra aqui, que é a própria do Photoshop, que é o objeto encostando ali no chão, você estivesse olhando ele de cima. Como você pode ver, usamos o mesmo objeto, mas com perspectiva ali diferente. Com o mesmo objeto você tem uma impressão diferente da forma que ele está. Ele pode estar aqui em pé, ele pode estar flutuando ou ele pode estar deitado. Beleza? Então essas são as 3 sombras, os 3 tipos de sombra que eu uso. Claro que vai ter outras formas, tem formas diferentes de fazer, mas essas são as que eu uso e as que me ajudam muito, tá? Eu queria passar para vocês esses 3 tipos que eu uso, não só para produtos, esse tipo de produto, você pode usar para qualquer coisa. Um objeto aqui, ó, criar uma elipse aqui, deixa eu até mudar a cor dela,
Fica melhor para a gente ver, deixar ela aqui nesse vermelho. E ó, vou dar 2 cliques nela aqui. O mesmo efeito que nós fizemos nesse daqui, nós podemos aplicar. Como nós já fez uma vez, ele já está aqui, ó. O nosso efeito já fica salvo aqui na memória. Vem aqui, ó, na sombra interna. Ó, ele já criou a sombra ali. Vou mudar essa cor, deixar ela branca. Eu posso pegar sempre a cor meio parecida aqui, ó, do objeto. Aí aqui eu vou só diminuir o tamanho. Diminuo a distância. Diminuo até mais um tamanho. Aumentar a distância um pouquinho. Diminuo aqui a opacidade. E tenho ali o meu objeto, ó. O meu objeto com o mesmo aspecto ali, como se ele estivesse encostando no chão ali, refletindo uma sombra. Tivesse a sombra para cá. Ah, eu não quero esse ângulo. Você pode entrar nela aqui e mudar o ângulo. Quero colocar esse ângulo para cá. Ó. Aí você habilita aqui a luz global. Se você muda para cá, ele vai mudar. Esse daqui você habilita a luz global, ele já habilita ali também, ó. E a mesma coisa esse daqui. Então, as sombras vão ficar todas para o lado que você mudar. Aí se você mudar um, ó, agora ele muda todos, porque todos estão acompanhando a luz global ali do Photoshop. Beleza? Então essa era a dica que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado você. Se tiver te ajudado, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E ative o sininho aí para você receber aí a sua notificação. Beleza? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!